Obrigado, Alexis. Parabéns à Ampro, a todo o time, pela realização. De fato, a gente fez questão de vir aqui presencialmente. Primeiro porque eu estava morrendo de vontade de pôr meu terno. Estava lá no armário, acho que ele estava com saudade de mim também. E depois para prestigiar e encorajar, porque de fato é possível fazer esses eventos, e o evento aqui presencialmente está super grandioso, né? A nossa ideia com esse painel foi mostrar ao mercado, primeiro, as mudanças que aconteceram durante esse período, algumas mudanças necessárias por conta da pandemia, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, e algumas mudanças oportunas que, de fato, vêm a impulsionar o mercado, né? Então, a ideia era trazer isso e também comprovar que esse mercado é forte, né? O mercado resiste a essa crise, as promoções não pararam, muito pelo contrário, as promoções ganharam um novo formato, mas continuaram, e sem dúvida nenhuma é um mercado que, com essa reinvenção e com essa retomada, que é o mote aqui do nosso evento hoje, vai ganhar novos contornos e trazer inovação, que é o que o brasileiro é bom, criatividade, né? E para isso a gente convidou e trouxe aqui um grupo de craques nesse mercado. A gente fez questão de ter alguém, um representante da SECAP, do Ministério da Economia. Então, vai estar conosco hoje a Daura Martins, que ela é técnica lá do SECAP. Vai estar conosco também a Roberta Brunharo, que ela é gerente de promoções da Coca-Cola. Então, um player importante, vai trazer para a gente um pouco de prática, como foi na prática, como está sendo na prática. E o time do FAS Advogados, de novo, a gente fez questão de estar aqui presencialmente, que então eu vou convidar para estar aqui no palco comigo, Maria Fernanda, que coordena a nossa área de promoções no escritório, junto com a Vanessa Macarrão, que também é super craque nessa área de promoções. A gente, como vocês vão ver aqui, a gente está respeitando todas os limites de segurança para poder estar sem máscara aqui conversando com vocês. Então, para a gente dar início ao nosso painel, eu quero convidar a Daura a estar conosco e já fazer uma provocação, uma pergunta. A Daura, como foi, como está sendo esse momento para vocês na SECAP? Como a SECAP enxerga essa retomada do mercado e quais os desafios que vocês estão enfrentando para ajudar o mercado a colocar essas promoções no ar? Assim, uma correria muito grande, né? Foi decidido lá no Ministério que todos iriam trabalhar remotamente. Então, já desde abril, a gente está trabalhando remoto, graças ao sistema eletrônico, SCPC, né, o SEI, a gente tem conseguido atender remotamente. E, inicialmente, a gente teve que apagar um pouco o fogo das promoções em andamento, né, adotar soluções. E agora a gente já está planejando algumas coisas para a retomada das empresas, algumas facilidades, a gente já está estudando uma maior permissibilidade, e são algumas ideias aí que eu vou apresentar hoje. Legal, Adaura. A gente sabe que foi realmente um desafio grande no começo, né? As promoções passaram por aquele momento de suspensão, depois o próprio desafio da promoção física em si, né? De entrega de prêmios e tudo mais. Conta pra gente essas novidades, então. Fica à vontade, por favor. Tá bom. Inicialmente, eu quero pedir desculpas aqui em nome do Valdir, né? Ele, infelizmente, teve uma agenda e não pôde comparecer, e aí eu vim aqui para representá-lo.
né? Então, assim, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar aqui, passando um pouquinho da minha experiência. Eu acho que muitos já me conhecem, né, desde a Caixa. Eu estou na promoção comercial desde 2005, contribuindo lá na Caixa, e agora já estou completando aí 6 anos de Ministério da Economia, né, lá na SECAP, ajudando também um pouquinho com a minha experiência e com o que eu posso trazer de benefícios aí para o mercado, né? Eu vou começar a minha apresentação aqui para vocês. Pode passar. Eu gosto sempre de começar sobre o conceito de promoção comercial. Todo mundo sabe, né, o conceito, mas assim, para falar um pouquinho da promoção comercial. Por quê? Porque, assim, pelo próprio conceito, a gente vê que, por mais antiga que ela seja, por mais modernidade que venha pela tecnologia, né, pelos avanços tecnológicos, a promoção comercial ela continua sendo bastante utilizada como estratégia de marketing, né, para alavancar as vendas, para divulgação de novos produtos, para divulgação da marca. Então, assim, eu sempre gosto de explorar esse conceito de promoção comercial e da importância que ela tem, né, para as empresas, né, para o mercado. Pode passar. Então, assim, uma novidade foi transferir toda a competência, né, para o Ministério da Economia, que antes era Caixa e Economia, tem ainda um pouquinho da SUSEP, mas, assim, foi muito importante essa mudança, especialmente em relação à unificação de entendimentos. Na Caixa existia também uma barreira da legislação, lá no Ministério da Economia, como nós somos o órgão regulamentador, então fica muito mais fácil a gente fazer ajustes, emitir notas de informativas, de esclarecimento, e é o trabalho que a gente tem feito, né, para poder ajustar as novidades do mercado. Pode passar. Então, atualmente, a gente tem trabalhado ainda com a 5768, que ela vem sofrendo aí mudanças, né? Com a MP 923, e o decreto 70.951/72, que regulamenta a lei 5768, e a portaria 41 de 2008, né? Que traz os procedimentos pormenores do processo de autorização e prestação de contas e tudo mais, né? Pode passar. O artigo 1º, ele prevê logo a autorização prévia, né, do órgão regulamentador. Importante nessa questão da autorização prévia é que, assim, o papel do Ministério da Economia, né, lá da SECAP, que não é, assim, eu acho que ao longo dos anos a gente evoluiu uma mentalidade administrativa a gente não fica procurando brecha para não autorizar, mas buscar a viabilidade de autorizar sempre todos os pedidos, né? Então, vamos fazendo os ajustes na legislação, que é bem antiga, para que a gente possa, dentro da lei, autorizar a campanha no desejo que a empresa oferece ali. Então, inicialmente era só para empresa comercial, a gente conseguiu, por meio de parecer da PGFN e portaria 41, entendimento do novo Código Civil. Então, qualquer empresa, com isso a gente incluiu as antigas prestadoras de serviço, que hoje não existe mais, né? Então, isso foi muito legal. E, assim, tem as exceções, né, do artigo 3º também, que são as pessoas de direito público, elas não precisariam de autorização, e o concurso exclusivamente cultural, que ainda vem com a portaria 422, que veio dar uma moralizada no mercado e esclarecer especificamente o que seria o concurso exclusivamente cultural do concurso promoção comercial, né? Pode passar. E aí um grande avanço, e assim, a gente não esperava essa pandemia aí, né?
e graças a Deus a gente conseguiu implementar o sistema totalmente eletrônico e a gente tem conseguido autorizar as promoções em até 4 dias e a gente tem conseguido também orçamento para incrementar os ajustes necessários, né? Dentro da experiência que a gente vai tendo e vendo o que a gente pode fazer para viabilizar melhor o sistema para o mercado. Então, assim, ele tem sido, eu não sei como é que tá ao lado do mercado, mas a gente tem recebido um feedback bastante positivo em relação ao SCPC. Pode mandar. E assim, obviamente, dentro da situação que a gente está vivendo hoje, os números eu acho que são mais importantes, né? E quando a gente pega os números aí a partir de março, a gente se assusta. Então, se vocês compararem aí as promoções autorizadas, né, em abril, né, mais de 760, né, e agora, esse ano, é de 2019 no caso, né, e agora a gente pega aí 2020 com 90 promoções autorizadas, então, assim, foi uma queda muito brusca no primeiro mês aí da pandemia, e eu acho que com os ajustes que a gente foi fazendo, deu uma incrementada nos outros meses, mas ainda continua bastante inferior ao ano passado. Então, se a gente for ver, ó, ano passado, esse mês, nós teríamos aí quase 2.700 promoções autorizadas, né? E esse ano a gente tem 1.351 promoções autorizadas. Então, foi uma queda muito brusca e mostra bastante como que o que as empresas estão passando, né, em relação a essa pandemia. Pode passar. Então, assim, algumas coisas a gente já vinha fazendo, né, para simplificar o processo. Então, os entendimentos como a nota informativa 11, que inicialmente a gente quis ajustar o comprou-ganhou, né? E no final a gente chegou no consenso que o limite de estoque é o que diferenciaria o comprou-ganhou do vale-brinde ou da promoção comercial, né? Então, sempre quando for pensar no comprou-ganhou, pensar, tem limite de estoque, aí precisa de autorização. Incluímos aí o prêmio passagem aérea, a gente já tem permitido, prêmio ingresso também, que era uma reclamação do mercado aí, pedindo para que a gente ampliasse esse rol, né? Em relação aos programas de fidelidade, a gente só tem solicitado autorização prévia quando os pontos são utilizados na forma de sorteio ou na forma de prêmio, mas o próprio programa de fidelidade a gente não tem solicitado, exigido autorização prévia. As campanhas de incentivo, a gente tem permitido para a pessoa física, quando é revendedor, porque era só para empregado, no caso, né? Agora não. Se, por exemplo, uma concessionária, ela tem os seus revendedores exclusivos, então, e faz uma campanha com os vendedores das concessionárias, então, na verdade, uma marca de automóvel, né, por exemplo. Então, ela pode, a gente considera como campanha de incentivo, não precisaria de autorização. A gente liberou esse limite de participação por CPF, então a empresa ela tem a gente limitava 20 e tal, agora não, a gente deixou a liberalidade da empresa. A gente tem ampliado bastante o rol de títulos de crédito, porque a gente sabe que o mercado ele tem essa vontade de distribuir dinheiro, mas infelizmente a gente tem esse embarreiramento, né?
e vem da lei, então, assim, acaba que a gente não consegue implementar, né, essa permissividade. Mas incrementamos com a poupança, o CDB, desde que com a carência de 30 dias para saque. E a questão do cupom suplente é uma novidade muito boa, porque antigamente tudo era assim, qualquer situação, né, posterior, uma fraude, alguma coisa, aí tinha que recolher para a União e frustrava a campanha do mercado. Agora não, agora a gente consegue, a empresa consegue sortear cupons suplentes para que a apuração não fique frustrada, especialmente na modalidade assemelhada a concurso. Em relação ao processo em si, né, a gente tem simplificado a questão dos termos de adesão, que a empresa ela pode apresentar um termo de responsabilidade de guarda dos termos de adesão, né? O termo de fiel depositário, que a empresa ela se responsabiliza pela documentação. Então, tem algumas documentações que a gente abriu mão, né, na autorização por meio desse termo de fiel depositário, com exceção da procuração, que é ainda exigida, a relação de participantes e as certidões, né? E a questão também do número do certificado de autorização, que a gente tem permitido que a empresa informe, que vai estar no site, não precisa mais botar o certificado de autorização em todo o material de divulgação. Pode passar. Em relação ao Covid, né, o que eu tenho a dizer é isso, assim, que facilitou bastante o nosso processo ser totalmente eletrônico, né, por meio do SCPC e do SEI. Quem não conhece o SEI é o sistema que todos os órgãos federais eles têm utilizado esse sistema, tá? Então, assim, para multa, para prestação de contas em atraso, ele tem sido utilizado. E aí vocês conseguem fazer o protocolo eletrônico. Então, tem a possibilidade de protocolo de documentação eletrônica. Não precisa mais encaminhar documento físico pelos correios por meio do SEI. Do SEI, vocês conseguem fazer eletronicamente. O canal de atendimento mudou, é uma novidade, porque a gente utilizava o institucional lá do Ministério da Economia, que acabava juntando com outras demandas de outras secretarias. Então, para simplificar, foi criado um canal só da promoção comercial. Então, antes era secap@fazenda.gov.br, agora não, agora é promoçãocomercial@fazenda.gov.br. Então, já vai direto para a nossa unidade, né? A nossa coordenação. No primeiro momento também, com a suspensão da Loteria Federal, a gente teve que pensar numa solução para a modalidade de sorteio assemelhada a sorteio. E a Lotomania, pela quantidade de números, né, 100 números, ela era mais compatível com a Loteria Federal e a gente conseguiu, então, implementar essa mecânica e foi muito positivo. As empresas conseguiram dar continuidade nas suas promoções por meio na modalidade de sorteio, né, que enquanto a Loteria Federal estava fora, né, suspensa. Um problema que nós enfrentamos foi o excesso de promoções no Instagram, porque é um problema para ajustar as mecânicas, porque nós encontramos dentro do Instagram perfis pessoa física, perfis pessoa jurídica. Então, a gente precisava arrumar uma solução. A solução que a gente arrumou é que para os perfis pessoa física
teria que haver um representante pessoa jurídica desses perfis, né, com poder estatal de representação, e a adesão dos perfis pessoa jurídica. Então, a gente tem feito dessa forma, tem sido muito positivo também, mas tem tido muita promoção sem autorização no Instagram. Então, a fiscalização ela teve que se ampliar nesse canal, né? Inclusive, nós temos proposta dentro da secretaria de fazer uma reunião com o Facebook para que ele se ajuste à legislação aqui nossa, né? E que, em colaboração com a SECAP, a gente possa trazer um mercado para a legalidade, né? Das promoções via Instagram, principalmente. E aí surgiu também essa novidade das promoções em lives. Inicialmente, a gente viu que muitas promoções elas não tinham autorização, muitas vezes por falta de conhecimento mesmo, da exigência de autorização prévia. A gente foi bastante flexível, várias vieram nos procurar para adequar a legislação, recolher os impostos devidos e se regularizarem dentro da lei, né? Então, atualmente, a gente... são raras as exceções de lives sem autorização prévia. Isso foi um ponto positivo. Então, as lives têm ocorrido ou com a autorização da SUSEP, né, ou com a autorização da SECAP. Outra coisa também bastante interessante é que, com as pessoas utilizando mais as ferramentas tecnológicas, né, online, a gente tem recebido mais denúncias, assim, a informação chegou mais rápido, né, às pessoas. Então, o público, os consumidores, eles têm buscado, os órgãos de fiscalização também têm buscado a SECAP para atuar na fiscalização de campanhas não autorizadas, né? Uma questão em andamento que a gente também está querendo implementar, estamos ainda em discussão da viabilidade, mas é uma proposta que está sendo discutida internamente, autorizar o sorteio eletrônico na modalidade assemelhada a concurso, que a gente sabe a dificuldade que é o cupom atualmente, né? É uma prática que já está caindo em desuso. Então, como a gente tem visto aí que o público tem procurado bastante o sorteio eletrônico, e isso até faz com que a pessoa vá para a ilegalidade porque não consegue viabilizar o sorteio na forma que a legislação prevê. Então, a gente tem discutido essa possibilidade do sorteio eletrônico na modalidade assemelhada a concurso, que vai ser um avanço aí para as promoções comerciais. E a MP 923 de 2020, né, que inicialmente alterou a Lei 5768 aí, tá em vigência, né, com as emissoras de TV, e aí já está aí no processo, né, já teve aprovação na Câmara, no Senado, e está nas mãos do presidente, e inclui o setor de radiodifusão, e vai trazer algumas mudanças aí lá na Lei 5768, se for aprovado na forma como está, dentro das orientações da Secretaria, vai ser bastante positiva a conversão da MP em lei. Pode passar. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer aí a oportunidade, dizer que a Secretaria está à disposição
pelos canais aí, principalmente por e-mail, né? Enquanto a pandemia está em andamento, a gente está trabalhando remotamente e a gente espera atender todos os anseios de vocês. Estamos colocando todos os nossos esforços para melhor atendê-los na situação que estamos vivendo. Espero que a retomada seja bastante positiva. A gente tem feito algumas flexibilidades, como suspensão de campanhas, não penalização nas promoções, nas prestações de contas que venceram durante essa pandemia. E a gente está aberto a novas sugestões que serão estudadas e viabilizadas, com certeza. O nosso interesse é de ajudar o mercado a retomada aí das atividades. Maravilha. Muito obrigada. Maravilha, Daura. Obrigado. Você fica com a gente, que a gente tem uma rodada de perguntas e discussões. Aqui um depoimento do que a gente vê lá no escritório, e a gente tem um número grande de promoções que passam por nós. Uma mudança no mindset mesmo da SECAP nesse período. A gente tem sentido o órgão muito colaborativo. Queria, inclusive, aqui em nome do mercado, agradecer você, a Marina, todo o pessoal que tem olhado com bastante sensibilidade esse momento. É muito importante mesmo, porque sem vocês olharem para esse mercado e entender as dificuldades do momento, talvez seria impossível manter aquele pouquinho de promoção que você apresentou, né? A gente está vendo aos pouquinhos as promoções voltando, os briefings já começaram a chegar. Então a gente está vendo que num curto prazo esse mercado deve voltar aí com força total e com toda essa demanda reprimida, né? A gente infelizmente trabalha com uma legislação da década de 70, né? Então as armas são um pouco arcaicas, mas a interpretação que se dá e essas evoluções que vão acontecendo, elas são importantes, né? Queria lembrar o pessoal que tem um canal de perguntas para quem quiser, para a segunda parte aqui do nosso bloco. Vai ser uma rodada de discussão entre todos. Inclusive a Daura já tem algumas perguntas quentes aqui sobre Portaria 41 para você. Bom, eu quero passar agora a bola para Maria Fernanda, para a Mafê e para a Van, que são do escritório, que cuidam dessa área de promoção, profundamente estudiosas do mercado, para elas darem uma análise do ponto de vista de legislação sobre essas mudanças que a Daura comentou e como a gente pode seguir. Então, Fê, Van, por favor. Bom dia a todos. Queria primeiro agradecer a oportunidade da gente estar aqui para falar um pouquinho, né, de aspectos jurídicos e atuais das promoções comerciais nessa retomada. É um prazer poder contar, né, com a visão da SECAP, que, como o Paulo falou, é super importante, está sendo super importante nesse período, e também ter a visão da Coca-Cola, aqui da Roberta da Coca-Cola, que é uma referência, né, a Coca-Cola no setor de promoções comerciais. Acho que para a gente entender um pouquinho, né, que caminho vai ser esse da retomada, está sendo já, porque isso já acontece, é importante a gente entender como está sendo esse período de pandemia, porque ele continua, e que medidas estão sendo adotadas para deixar mais tranquilo esse momento que a gente está vivendo. Então, pensando um pouquinho nesses impactos diretos que aconteceram, né, a partir de março, mais ou menos, né, foi a época que começou. Como reflexo do isolamento social aí que houve, né, em todo mundo que foi afetado pelo corona teve essa medida de isolamento social, talvez o que a Daura já começou, um dos primeiros reflexos seja a questão da suspensão dos sorteios da Loteria Federal, né?
imediatamente a gente também, né, se depara com questões como a impossibilidade de entrega de prêmios, porque os prêmios, na verdade, tornaram-se difíceis com questões de isolamento. Então, ingressos para eventos que não acontecem nesse momento, ou pacotes de viagem com a recomendação de não serem realizadas viagens agora. Então, como fazer? Isso surgiu uma série de dúvidas, né? Fez surgir uma série de dúvidas no mercado, mas o que a gente percebeu imediatamente foi o engajamento de todo o setor para minimizar esses efeitos e para passar por esse momento que a gente estava vivendo. E aí, como a Daura já adiantou, a SECAP tomou a frente disso de forma super positiva, desde a forma de atendimento, então, o atendimento que não pôde mais ser presencial ou telefônico, passou a ser um atendimento via e-mail super eficiente, que trouxe uma tranquilidade para o mercado de contar com esse canal rápido de contato, né, com o órgão. E também a edição ou a apresentação de alternativas, né, que foram disponibilizadas para o mercado e que facilitaram aí para que promoções comerciais que já estavam autorizadas, já tinham sido iniciadas ou estavam às vésperas de serem iniciadas, pudessem dar continuidade, enfim, ter passar por esse período. Falando um pouco... Foi um período bastante intenso, né? Com muitas decisões a ser tomadas em cada promoção que estava em andamento. Então, foi uma experiência bem intensa nesse começo, né? Porque, na verdade, assim, não existe legislação 100% preparada e adequada para enfrentar um momento tão atípico como esse, né? Mas o bacana que vale ressaltar aqui são essas medidas alternativas que foram disponibilizadas e que auxiliaram para que os processos continuassem acontecendo. Então, falando um pouquinho, né, dessas alternativas, basicamente a SECAP disponibilizou, né, as alternativas de alteração da mecânica, suspensão das promoções, prorrogação dos prazos, ou, caso não fosse possível nenhuma dessas, cancelamento. Um outro aspecto bacana que é importante a gente destacar é que isso ficou muito a critério das empresas. Não houve uma determinação de tem que fazer desta forma ou daquela, né? Cada empresa, olhando o seu contexto, né, avaliando aí as suas possibilidades, as suas premiações, etc., pôde apresentar o pedido para o órgão e aí, feita a avaliação, o órgão definiu o caminho a ser seguido, mas ficou isso a critério das empresas realizadoras, né? E aí também, por exemplo, o outro ponto que vale destacar é a questão da possibilidade de você ter a apuração via extração da lotomania, ao invés de você ter a Loteria Federal, que estava suspensa. Vale aqui também destacar que os sorteios já voltaram a ser realizados aos sábados da Loteria Federal, mas existem ainda promoções que dependem, né, de resultados sorteios, duas apurações, né, por semana, então ainda tem essa questão da utilização da lotomania. Um outro aspecto que a gente vivenciou e que é bacana foi não uma determinação legal, mas, na verdade, uma recomendação feita pelo órgão no sentido de que as apurações fossem transmitidas ao vivo e online. Isso para trazer uma transparência, né, em relação às promoções, demonstrar a seriedade como as promoções devem e continuam sendo feitas. Então, essa recomendação também é importante a gente destacar, né? Eu acredito que aqui a gente falou um pouquinho, então, dessas alternativas que foram ofertadas pela SECAP para a solução, né, dos anseios do mercado nesse momento, mas o que a gente vê é que houve realmente uma consolidação do mundo digital, né? Isso porque claro que já existia o mundo digital antes de pandemia, isso não é uma coisa recente, mas essa mudança definitiva, definitiva no sentido que nós não vamos voltar atrás, realmente a consolidação do mercado. O hábito do consumidor mudou nesse período de pandemia e talvez se consolide como depois que isso tudo passar, mas acho que por conta da mudança de hábito nesse período, as empresas tiveram que se reinventar. E aí que surgiram as lives, as interações de forma online mesmo.
Então, essa mudança, ela traz realmente uma transformação, vamos dizer assim, porque quando a gente fala num novo formato, né, que a gente tem hoje para a realização de eventos, enfim, de comunicação em geral no mercado, né, de promoções, a gente fala também em novas oportunidades. E aí a gente fala em novos anseios, mas talvez não sejam tão novos, sejam anseios antigos que se tem, né, no mercado, potencializados no momento que a gente está vivendo. Né? A Daura até já destacou ali alguns, porque a SECAP já está de olho nesses anseios. Então, a gente pode resumir, basicamente, 3 grandes anseios, que são justificáveis. Né? A realização dos sorteios online, digitais, enfim, de forma eletrônica, a simplificação ou a isenção da necessidade de alteração quando a distribuição de prêmios corresponder a um valor X a ser fixado. E aí, como causa e consequência, é a atualização da legislação promocional. Quando a gente fala em legislação promocional, a essência dela é da década de 70, houve importantes alterações aí no decorrer do tempo, mas ela foi uma legislação criada num contexto, num cenário totalmente distinto daquele que a gente vive hoje. Então, é natural que você tenha que ter uma atualização, né, disso, para que você consiga encaixar melhor a prática atual de acordo com a legislação. Talvez, como comentado, um primeiro passo para isso seja essa medida provisória 923, de 2020. Ela não tem nada a ver com a pandemia, enfim, ela foi decretada pelo presidente no comecinho de março, e ela, no seu texto original, era bastante simples, ela falava só da possibilidade de realização de promoções comerciais por emissoras de TV aberta. No processo aí de tramitação dela dentro do Congresso Nacional, houve uma profunda alteração. Na verdade, manteve-se, né, foi mantida aí a essência dela, mas houve uma grande alteração, porque agora você tem o projeto de lei de conversão 16 de 2020, que ele está para aprovação. Ele já foi aprovado na Câmara e no Senado. Ele está para ser sancionado pelo presidente. Até dia 20 ele tem que ou sancionar ou vetar esse projeto de lei. E aí a grande mudança é que você tem a possibilidade de promoções e de distribuição de prêmios por emissoras de radiodifusão, rádio, TV e organizações civis. Aqui a gente tem, no projeto de lei, a gente tem um detalhamento da forma de realização dessas ações, enfim, de condições a serem observadas, mas eu acredito que o que merece destaque aqui, que é um precedente, vamos dizer assim, que vai ser importante para o mercado, é a questão da possibilidade de realização de uma distribuição de prêmios com limite de até R$10.000 por mês, sem a necessidade de autorização prévia. A própria norma, o próprio projeto de lei, ele estabelece que vai haver uma regulamentação do Ministério da Economia, e aí provavelmente da SECAP, mas, tendo esse precedente, já é um primeiro caminho aí que o mercado imagina, e de forma muito acertada, que seja mais fácil você ter ampliação dessa possibilidade para outros setores, né, para outras empresas, para que outras empresas possam fazer a distribuição de prêmios dessa forma. Isso é bastante positivo, né? Sim. Outro aspecto que eu acho que vale citar aqui é que você tem, em relação às organizações civis, uma consolidação aí de regras, caso o texto seja aprovado, né, da forma como está, é uma consolidação das regras para a realização de distribuição de prêmios pelas organizações. Algumas dessas questões elas já estavam previstas em leis esparsas, né? A gente tem hoje a portaria 88 de 2000, se eu não me engano, que regula a questão dos sorteios filantrópicos, sim, da SEAI, que regula essa questão de sorteios filantrópicos, e depois houve a publicação de uma lei, que é a 13.019 de 2014, que apresentou e trouxe a possibilidade, que ampliou, na verdade, o rol
para que as organizações civis pudessem realizar promoções, como distribuição gratuita de prêmios em outras modalidades também. Então, o interessante é que o projeto de lei de conversão no Senado, ele trouxe um pouco dessas disposições da lei de 2014, consolidando quais são as organizações que podem figurar como realizadoras de sorteio filantrópicos. Então, foi interessante isso também, que houve essa consolidação. Pois é. Só que, na verdade, assim, hoje, neste momento, dia 14, a gente ainda não tem esse texto aprovado, né? Então, o que fazer, né? Como seguir essa retomada? O que observar nesse momento da retomada? Primeira questão que tem que ficar na mente de todos, né, é que a legislação agora é a mesma que estava vigente antes do início da pandemia. Então, ela tem que ser observada, tem que ser respeitada e tem que ser seguida, né? Agora, a gente tem medidas aí, no decorrer da idealização das promoções ou das distribuições de prêmios, que podem auxiliar esse momento que a gente está passando aqui. Então, primeiro, avaliar se o planejamento da mecânica, né, da ação está adequado ao momento. Será que a forma de interação com o consumidor está observando, né, as recomendações que estão acontecendo, né, por todos os municípios e etc.? Será que ela estimula a interação física de consumidores, né? Depende da mecânica. Então, primeiro ponto é avaliar a mecânica, um planejamento dessa mecânica. Segundo ponto, super relevante, é avaliar a premiação que vai ser distribuída. Ah, mas então eu não posso mais dar pacote de viagem? Não é isso. Talvez criar algumas alternativas no próprio regulamento que auxiliem ou que evitem transtornos durante a promoção. Então, por exemplo, dar um prazo maior para que o consumidor possa usufruir desse pacote de viagens, né? Considerar um prazo mais amplo para isso. Ou, se o consumidor não se sentir à vontade de realizar viagens nesse momento, talvez prever a possibilidade de um prêmio alternativo, né? Essas medidas vão fazer as promoções acontecerem de forma muito mais natural, enfim, sem grandes intercorrências, né? E, além disso, estar atento realmente às recomendações dos órgãos que regulam o mercado, enfim, e também das orientações da própria SECAP. Das orientações da SECAP, como a que a gente comentou antes, da questão da transmissão ao vivo, né, das apurações que fossem feitas, e também aos dispositivos legais. Nessa fase de retomada, a gente tem legislações locais regulando, né, cada forma de realização dessa retomada, e é importante estar atento a tudo isso para que a gente tenha promoções bastante adequadas ao momento e aderentes à legislação. Acho que era isso, os principais pontos eram esses. Não sei se a Vanessa quer comentar. Não, falou tudo. Legal. Obrigada. Tá ótimo, Mafê, Ivan. Obrigado. Eu quero deixar um outro registro, na verdade, dar os parabéns às agências da forma como estão enfrentando esse momento. A gente tem conversado com a maioria delas e, tanto do ponto de vista de mindset, de crise, de como enfrentar, como cuidar das pessoas de dentro da agência, e também a forma de pensar o mercado, né? Então, a gente tem analisado uma série de briefings, de promoções, de planejamentos, de campanhas totalmente disruptivas, pegando emprestado aqui um dos temas do nosso evento, e que tem totais condições de seguir isso que a Maria Fernanda acabou de apresentar, né, de pensar no planejamento, pensar no prêmio, pensar nas regras agora sanitárias para que as promoções possam acontecer. E as agências que estão aqui nos prestigiando no evento, sem dúvida, estão de parabéns por estarem conseguindo levar as promoções a outro nível, né? E com todos esses cuidados que a Maria Fernanda e a Vanessa comentaram, sem dúvidas, as promoções vão seguir acontecendo e sem a necessidade da gente acionar o time lá de fiscalização da SECAP, né, que eles cuidem de outras
funções e não das nossas campanhas, porque, sem dúvida, elas devem sair aí respeitando todas as regras. Bom, sem mais nos atrasar, eu queria dar as boas-vindas de novo à Roberta. A Roberta é gerente de promo da Coca-Cola. Vai ser muito bacana a gente ouvir um pouquinho da experiência na prática da Coca, como foi, como está sendo, na verdade. Acho que a Roberta vai trazer um pouquinho mais de coragem para o nosso mercado. Roberta, por favor, fique à vontade. Bom dia, obrigada pelo convite, gente. Parabéns, pessoal da Ampro, por ter a coragem de organizar um evento desse no meio da pandemia. Eu acho que está todo mundo sentindo a provocação de fazer coisas novas e de se reinventar. Quero agradecer aqui também ao Paulo, ao Dara, a toda essa mesa do painel. Dividir minha experiência também, agradecer o pessoal da Secap, falando um pouquinho do meu histórico. Eu trabalho com promoções desde 98. Eu sempre fui agência ao longo da minha carreira. Eu tive um hiato em que eu trabalhei com tecnologia e depois voltei para promoções. E faz 2 anos que eu estou do lado do cliente. Mas o que eu queria colocar aqui é que, sem dúvida nenhuma, a gente sentiu muito a melhora dos processos na Secap. Eu acho que quem faz promoção há muito tempo lembra de quando a gente tinha que regularizar uma promoção com 60, 45 dias antes, e os processos eram muito morosos. Então, assim, eu sou usuária assídua do sistema e, sem dúvidas, eu pessoalmente já consegui regularizar promoções em 4 dias. Então, acho que teve uma vitória aí de todos esses processos digitais e flexibilização. Tá? Então, queria reconhecer aqui os meus pares na mesa sobre todo este processo. Aí, gente, eu queria evoluir um pouquinho na nossa conversa. Eu trouxe aqui um pouquinho uma apresentação, eu não sei se vocês podem colocar, porque o Alexis, quando ele me fez esse convite, ele me pediu para trazer casos, né? Roberta, todo mundo gosta muito de escutar casos da Coca-Cola. E eu fiquei pensando um pouquinho nessa provocação. E aí eu queria fazer uma introdução e trazer um caso que foi do ano passado, mas que tem muito a ver com este momento 2020. Então, para começar um pouquinho, contar essa história, pode passar a próxima tela, por favor? Eu queria trazer aqui o que é promoção para Coca-Cola, né? Como eu contei, eu tenho muito tempo e Coca-Cola sempre foi meu principal cliente, não à toa que eu assumi essa cadeira 2 anos atrás dentro da empresa. A Coca-Cola traz para a gente promoções afetivas, né? Uma memória afetiva. A gente costuma dizer que todo mundo se lembra quando foi recrutado. Todo mundo lembra quando é que foi sua primeira promoção de Coca-Cola. Até hoje, quando a gente brifa as agências ou quando a gente vai fazer uma rota e conversa com a força de venda, a gente tem vendedores e outras pessoas sugerindo que a gente volte com o ioiô, lembra de Gelocos, mini cracks, enfim. Aí, recentemente, o BuzzFeed fez uma pesquisa e falou quais são as promoções que você lembra, de memória. E das primeiras 26 eram da Coca-Cola, né? Eu tenho a honra de dizer que eu participei de 3 dessas. Mini cracks, enfim, foi um marco na minha carreira. Aí, gente, será que... Então, assim, quando você senta nessa cadeira e fala promoções Coca-Cola, será que promoções isso é um grande pilar, mas é isso? É sobre criar memória afetiva? E aí a gente se provoca e acha que não é só isso, não. Tá? Pode passar a próxima tela, por favor? Então, quando a gente fala qual que é o papel de promoções, a gente discute muito internamente. Eu acho que a promoção, uma coisa que a gente construiu ao longo dos anos, é que nós, como equipe de marketing, como profissionais que pensam nas marcas, a gente fala muito sobre storytelling. Qual é a história que nós vamos contar para os nossos consumidores, né?
E a promoção é a tangibilização disso tudo. A promoção é o story doing. Então, quando eu falo qual é o papel da promoção, quando questiono, até para fóruns internos, a gente fala que são promoções de engajamento, a gente tem que engajar. E aqui vem uma parte muito importante que a gente aprendeu ao longo dos anos. Não é só para engajar o consumidor. Consumer-centric, sem dúvida nenhuma, a promoção, quando a gente pensa em prêmios e mecânicas, a gente tem que pensar sim no consumidor, na jornada, no prêmio, na atratividade, mas a gente tem que lembrar também que a equipe e os profissionais que colocam na rua e todo o sistema que envolve, o lojista que vende os nossos produtos, todos os nossos canais de distribuição, todos eles fazem parte deste projeto. Colocar uma promoção na rua é como colocar um novo produto que vai durar 3, 4 meses. Então, a gente tem sim, a gente discutiu aqui nessa primeira hora de painel sobre as questões jurídicas, elas são extremamente importantes. Os desafios legais são muitos, eu acho que o mercado brasileiro está até bastante maduro nesse sentido. E como a Daura falou, tem apresentado flexibilização, mas a gente tem também outros desafios. Como é que a gente faz com que isso tudo encaixe, né? Então, resumindo um pouco essa fala, eu acho que a promoção, ela tangibiliza o storytelling de uma marca através de recompensas e experiências. E essa experiência passa pelo caminho todo, pelo sistema todo, sem dúvida nenhuma, como o consumidor no centro de tudo, tá? Aí eu queria a próxima tela, por favor. E aí, gente, a letrinha está tão pequenininha, espero que vocês estejam vendo aí. Eu gosto muito desta tela, porque eu vou puxar um pouco essa conversa para o relacionamento do consumidor com tecnologia, tá? E aí, quando eu mostrei aquela primeira tela e falei do colecionáveis, eu queria contar um pouquinho da história de promoções, e que daí, sem dúvida, não tem como descolar a Coca-Cola disso tudo, mas temos outras marcas que passam por isso também, players importantíssimos. Quem não se lembra dos bichinhos da Parmalat ou dos caminhões da P&G lá no Faustão, tudo isso faz parte da memória, né? A gente começa com um histórico que vem de promoções de jogar carta para cima, programa da Xuxa, do SBT, Silvio Santos, jogava as cartas para cima. A gente vai evoluindo tudo isso, a gente entra numa década muito importante, que são dos colecionáveis. Ela foi tão marcante que mostra, essas pesquisas que a gente faz, mostra que o consumidor ainda fala delas para a gente, por isso vem ioiô, brinquedos e coisas que hoje em dia a gente já nem pratica mais, né? Aí a gente, então, foi quando os colecionáveis viraram uma grande mania, promoções assolou o Brasil como um todo, e aí a gente começa a ver tecnologia, começamos com SMS, o SMS vem e começa, e aí a gente começa a ter que se adaptar à legislação, que era de 71, e como é que ficam essas novas tecnologias, e todo mundo se adaptando. O SMS tinha custo, então a gente tinha que fazer com que as operadoras fossem parceiros, né, fossem solidários, isso tudo foi mudando. Quando a gente vem para 2012, a gente vê o crescimento da internet, os smartphones explodem. Nesse meio do caminho, a gente aprende a fazer PIN code, números, códigos alfanuméricos individuais nas embalagens, e a gente vem aprendendo com isso. E apesar deste boom todo, a gente faz uma inovação em 2006, que são as promoções via internet, e depois a gente vai inovar de novo em 2012, quando a Apple vem com todos os recursos de iPhone, Android responde muito rápido e se alastra pelo Brasil, o smartphone virou uma coisa comum, a gente saiu do 3G, foi para 4G, a gente começa a falar de bots, né? E isso foi em 2012. E aí, desde 2012, a gente vem buscando qual é a próxima inovação. Pelo menos dentro da Coca-Cola, e observando muito o mercado promocional, né? Para onde que a gente vai. E aí, desde o ano passado, a gente
2018 outras empresas, mas nós, 2019, a gente vem aprendendo muito com o WhatsApp. Eu acho que o grande desafio agora nós temos mais celulares no Brasil do que consumidores. Então, como é que a gente acompanha, como é que o mercado promocional acompanha esses aparelhos que estão no bolso? Como é que a gente entra dentro da jornada deste consumidor? E a gente vem aí com a questão do WhatsApp. Então, esse é um olhar sobre tecnologia que a gente olha muito, porque, como eu falei, o consumidor ele gosta muito do colecionável. O Juntou Trocou, essas shopper promos que a gente faz, e ainda faz muito, e eu gosto muito, faz um pack, faz prova de compra, ela ainda faz parte do emocional, ela é muito importante para alavancar a venda, mas quando a gente fala de construção de um storytelling junto ao consumidor, a gente tem que falar de tecnologia e todos os desafios que isso nos trazem, tá? Então, esse é um pouco de histórico da Coca-Cola, mas e aí fica aqui uma questão que é o seguinte, tá? E o que nós aprendemos como capability? Pode passar a próxima tela, por favor? Então, assim, para quem está acompanhando esse mercado há muito tempo, e eu acho que deve ter muita gente de agência me ouvindo aqui também, eu acho que teve uma evolução bastante importante. Eu acho que já faz alguns anos que nós deixamos de falar tão somente de promoção como execução, como a gente começou a falar de inteligência. Hoje a gente fala de estratégias promocionais. Nós estamos num movimento que, principal, eu posso falar muito por interno da Coca-Cola, mas sem dúvida nenhuma que eu vejo outras marcas nessa construção e conversando com os pares no mercado, que a gente sai um pouco das promoções ad hoc e começa a falar de plataformas. A gente começa a falar de relacionamento, é muito mais do que só fidelidade. A gente quer facilitar a vida do consumidor, a gente quer levar benefícios, a gente quer levar recompensas. As próprias agências estão vindo com ferramentas prontas de plug and play para as marcas, né? Traz aqui, tem sempre novas provocações no mercado do que pode ser a prova de compra individual. Então, eu acho que tem muito esse olhar, e eu acho que todos nós, como mercado e como legisladores, também estão acompanhando isso, né? Quando a Daura fala, a gente dá uma olhada para incentivo, para fidelidade, o ponto, o prêmio, nós estamos agora, não é só sobre recompensar o consumidor, é sobre se relacionar com ele, é sobre o one-to-one, é sobre relacionamento pessoa a pessoa, né? É a marca conversando com o seu consumidor. E uma vez que promoção é a tangibilização, não é mais só sobre mídia. Nós do mercado promocional, profissionais de promoção, como que a gente utiliza esta ferramenta para criar este relacionamento individual com o consumidor? Como é que a gente distribui prêmios massivos, construindo uma relação 1 a 1 com este consumidor? Isso, para mim, é um grande desafio de promoções. E quando a gente fala do cenário Covid, a minha visão é que o cenário acelerou muitas conversas que a gente já estava tendo. Quando a gente fala de relacionamento 1 a 1, quando a gente fala de digitalização, quando a gente fala de penetração de celulares, tinham muitos projetos que estavam dentro das empresas, com um olhar cuidadoso, seguindo metodologias de startup, que se trataram urgentes, eles se tornaram urgentes. Nós estamos aprendendo que a necessidade do consumidor mudou muito, né? E não é que ela mudou na essência, ela acelerou. Eu acho que, assim, imagino que meus parceiros de mercado de alimentos e bebidas, por exemplo, têm escutado muito dos parceiros, bares e restaurantes e pequenos estabelecimentos, sobre um pedido de ajuda para se digitalizar, porque
é um cenário que veio que já estava começando a amadurecer e que o Covid acelerou muito, né? Então, explicando tudo isso um pouquinho, eu trouxe um caso, para contextualizar um pouco, eu trouxe um caso de uma promoção de 2019, em que a gente não tinha o Covid, para mostrar como essa discussão foi acelerada e está mais atual do que nunca. Então, se puder passar a próxima tela, por favor. Eu queria falar da promoção de retornáveis de 2019, que a gente fez em julho. Essa retornáveis, se a gente parar para pensar, gente, a Coca-Cola tem 137 anos, ela é retornável há 137 anos. Ela é descartável há umas 3, 4 décadas. O vidro sempre fez parte. A ida e a volta da embalagem sempre fez parte da nossa história. Todo mundo, né? As pessoas com um pouco mais de idade vai lembrar do almoço de domingo, quando o refrigerante se familiarizou, quando era um artigo de luxo. A história da garrafa de vir para casa e voltar para casa, né? Então, a plataforma retornável, ela é muito importante, ela sempre existiu. A tecnologia mudou muito, a gente ainda tem muitas embalagens de vidro retornáveis. Hoje a gente tem uma embalagem que é de half PET, que ela parece PET, mas ela não é. Ela tem a retornabilidade, ela tem um ciclo de 24 embalagens. A gente tem um compromisso muito grande com sustentabilidade. Então, Retornáveis é uma plataforma extremamente importante para a gente, tá? Pode passar a próxima tela, por favor? E aí, quando eu falo de retornáveis, a gente vinha desde então, nos anos 90, foi meados dos anos 90, a gente deu um push muito forte para descartáveis. Aí, óbvio que com poucos anos a gente puxou para trás e falou, opa, peraí, que a gente tem que estudar um pouquinho o papel dessa embalagem. Voltamos a trabalhar fortemente em retornáveis. É uma operação complexa, e desde 2015, que numa estratégia de cobertura de mercado, a gente fazia uma promoção, faz uma promoção onde o consumidor é um junte-troque, que ele compra a garrafa retornável, coleta 5 tampas, leva no ponto de venda e troca por um outro produto. Um juntou, trocou, cujo prêmio é produto. E a gente fez isso de 2015 a 2018. Quando eu assumi 2018, eles me colocaram, e eu vim muito por causa disso, porque eu estava vindo de empresa de tecnologia. Eu tinha experiência de promoção e tinha a experiência de tecnologia. Eles lançaram um grande desafio operacional, que era simplificar essa operação de junte-troque. Ela é extremamente encantadora para o consumidor, mas ela exige um esforço operacional da nossa força de venda muito grande. E apesar de todas as flexibilizações, né, de SECAP, tinha acabado de vir a legislação também de estoque de prêmios, e como é que a gente ia lidar com tudo isso. Então, veio um desafio de como é que a gente simplifica operacionalmente esse recolhimento das tampas. No universo Coca-Cola, a gente recolher prova de compra, a gente precisava de verdadeiros armazéns. Fazer a contagem, conferência dessas tampas é extremamente complexo, né? Então, esse foi o primeiro desafio, o desafio operacional. Como é que a gente, sem perder a essência da promoção, que é extremamente importante para a gente, como é que a gente destrava essa questão operacional de uma promoção tão querida e que é sucesso com o consumidor? A próxima tela, por favor. Aí veio o desafio de marca, né? Que eu já esbarrei um pouquinho na fala anterior, que é o seguinte: eu estou recolhendo tampa, eu tô pedindo para o consumidor manipular plástico, a gente querendo fazer, o que nós vamos fazer com isso? E não só isso, a gente era visto em retornáveis por sabor e economia. O retornável, ele é mais barato que a embalagem descartável. Então, e por uma estratégia comercial, ele foi lançado muito para o público C e D, justamente por ser mais barato,
e a gente, como sistema Coca-Cola, se viu maduro o suficiente para começar a falar dessa pauta de sustentabilidade. Então, o nosso desafio foi ampliar o nosso target e, principalmente, o nosso discurso. Começar a falar de sabor, economia e sustentabilidade, tá? E o terceiro desafio, que foi um grande... pode passar a tela, por favor? Foi o desafio jurídico, não só a questão de regularização, e que a gente ainda não falou agora aqui na parte da manhã, mas eu tenho certeza que todas as empresas estão bem atentas para isso, que é a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção ao Dado. Eu acho que a gente olha hoje em dia com muita responsabilidade, até pelo fato da Coca-Cola ser uma empresa global, o que nós vamos fazer como capturar os dados dos consumidores de forma extremamente responsável. Esse é um assunto muito caro a todos nós, né? Eu acho que nós somos marcas, somos empresa, mas somos pessoas. Então, como que a gente faz com os dados que a gente captura? Nós estamos falando, estamos caminhando para um relacionamento 1 a 1, mas como é que a gente garante que os dados desses consumidores vão estar seguros e vão estar a serviço do que eles autorizaram, né? A questão do opt-in e do aceite das regras do regulamento essa discussão é séria e ela tem que ser considerada quando a gente manipula dados e privacidade do consumidor. Então, isso foi algo que a gente discutiu muito sobre como tratar no aspecto promocional, tá? Então, colocar desses 3 desafios, qual foi a solução que a gente apresentou? Pode passar a próxima tela, por favor? Mais uma. A gente veio com uma promoção, a promoção em si, a mecânica é essa, a promoção Coca-Cola retornável, viva, mais sustentável. A gente colocou PIN codes embaixo da tampa, tá? Nós distribuímos... pode passar a próxima tela, por favor, que está melhor a visualização. Tá? Como é que era a mecânica? Era uma mecânica que misturava vale brinde e sorteio. A gente distribuiu mais de 1 milhão de prêmios, mais de 1 milhão de produtos pela mecânica de vale brinde e uma casa por semana pela mecânica de sorteio. Eu acho que assim, o grande pulo do gato aqui foi que a gente tinha uma mecânica juntou, trocou, em que o consumidor juntava 5 tampas e trocava por um produto. A gente fez um vale brinde de alta frequência, um premiado a cada 5 PIN codes, então o consumidor que se engajava ganhava, a gente teve isso, tá? A gente consegue pelos números ver que praticamente 100% da nossa base participante, a não ser que ele tenha colocado só 1, 2 PIN codes, isso foi muito pouco, mas 100% da nossa base participante trocou por um produto grátis e eles ainda estavam concorrendo a casas, tá? Pode mudar para a próxima tela, por favor. A gente fez isso construindo um sistema com 3 interfaces, todos eles mobile site, uma interface para o consumidor, em que ele entrava, acessava, cadastrava e mandava o PIN code na mecânica de vale brinde. O nosso cliente, a gente montou um portal para ele. O vale brinde era um código, né? Porque a gente ainda usa desse sistema, a gente construiu o sistema e continua com ele. É um código alfanumérico, quando o consumidor leva no cliente, o nosso cliente acessa um portal muito simples e muito fácil de usar. Ele leva aproximadamente 4 segundos para queimar esse código. Ele utiliza o código do consumidor. E aqui tem um dado interessante. Nós fizemos várias versões para o consumidor imprimir este vale brinde e levar no ponto de venda. A maioria, mas a grande maioria, 95%, levou o código na tela do celular. O próprio consumidor já está acostumado com este uso. E nós fizemos uma terceira interface de gestão. Nós somos um sistema de franqueados, então a gestão é dividida entre 9 franqueados. Os nossos franqueados, eles conseguiam acompanhar esta queima do voucher, eles conseguiam enxergar o fluxo deste vale brinde, desde o momento que o consumidor foi premiado até o trade
os nossos clientes queimarem esse voucher, automaticamente eles sabiam que eles tinham que repor este produto para o nosso cliente, tá? Pode passar a próxima tela, por favor? Aqui está um pouquinho o que eu expliquei para vocês, eu vou... Né, que é o consumidor. Então, a parte do consumidor, ele gerava o vale brinde, se direcionava ao ponto de venda, que acessa o nosso portal, queima automaticamente o nosso fabricante sabe que tem que repor o produto. Pode passar, por favor. Tá? Bem-vindo à promoção. O que eu queria? Desculpa, gente. O que eu queria? Eu falei de forma muito breve aqui. Eu acho que quem trabalha por promoção pode entender o quanto complexo foi a migração de uma promoção juntou, trocou por um sistema 100% digital para todas as 3 interfaces, tá? Então, nós tivemos uma preocupação muito grande de fazer treinamento com todos os usuários. Nós fizemos uma série de vídeos. E uma das partes que mais nos preocupava é que, além da gente fazer toda a digitalização deste processo, foi a utilização do WhatsApp, tá? Por que isso? A gente sabia que era muito importante que o consumidor pudesse mandar códigos pelo WhatsApp. Isso ia aumentar na participação. Só que, como eu falei, a gente tinha uma preocupação muito grande com a LGPD. Então, a LGPD e custos também. A gente precisou montar, a gente viu a necessidade de montar um fluxo cujo cadastro do consumidor ficasse no nosso banco de dados e não no banco de dados do Facebook. Né? A gente não estamos estudando muito como é que a gente vai fazer com essa questão de usuário. A gente conversa muito, Facebook e Google são parceiros nossos, parceiros de muito tempo, a conversa é muito franca, muito aberta, a gente coloca tudo na mesa. E ficou muito claro desde o início que esses dados têm que vir para um ambiente de segurança da Coca-Cola. Então, a gente pensou a questão de fraseologia e usabilidade e navegação do consumidor foi algo que a gente dedicou muitas horas e contratou vários experts. Olhamos muito para design conversacional, web design e tudo. Eu trouxe aqui um vídeo que explica a promoção do ponto de vista do WhatsApp. Ele é uma das peças que a gente apresentou para o nosso público interno, que eu acho que vai mostrar para vocês como o consumidor fazia o trânsito entre a nossa plataforma proprietária, ou seja, o nosso site, e o WhatsApp. Ou seja, ele mudava de plataforma sem nem ao menos perceber que ele estava fazendo isso. Eu acho que essa foi a nossa grande responsabilidade. Como é que a gente desenhou um fluxo de navegação que o consumidor migra de um site para o WhatsApp, volta para o site, volta para o WhatsApp, quantas vezes foi necessária, sem a gente perdê-lo nessa navegação, tá? Então, é um vídeo bem didático que foi feito para a força de venda, para a gente explicar como é que funcionava. Pode colocar, por favor. Bem-vindo à promoção Coca-Cola Retornável Viva Mais Sustentável. São mais de 1 milhão de produtos retornáveis e sorteio de 10 casas, uma por semana. E a promoção ainda vem com uma grande novidade. Dá para enviar os códigos das tampinhas também pelo WhatsApp. Vamos ver como funciona? Primeiro, o participante deve se cadastrar no site da promoção. No final, será gerada uma chave de validação para o WhatsApp. Essa chave é muito importante, pois serve para validar o número do telefone no cadastro da promoção. O botão abre o WhatsApp no celular ou o WhatsApp Web, no caso do computador. Aí é só enviar mensagem para o WhatsApp da Coca-Cola no número 4002-2121. Nele, o participante irá falar com a Cora, a especialista virtual da Coca-Cola Brasil. Com a chave de validação de 6 dígitos, gerada no site, o participante associa seu telefone ao cadastro feito no site.
Pronto, o telefone já está validado e é só começar a enviar os códigos das tampinhas. O número da sorte para concorrer ao sorteio da casa da semana é enviado na hora. E se o código digitado for da tampinha de um produto sem açúcar ou sabores, são 2 números da sorte para concorrer. Depois, é só digitar "Vamos" para saber se o participante também ganhou um vale-brinde. Olha só, foi premiado! Esse vale deve ser apresentado em um posto de troca para recebimento do produto retornável Coca-Cola. E ainda tem mais! Além do vale-brinde, os ganhadores recebem um link para convidar um amigo a se cadastrar na promoção e também ganhar um produto retornável grátis. E quando o amigo se cadastra, o participante que enviou o convite ganha mais um número da sorte, aumentando ainda mais suas chances de ganhar a casa da semana. Erros na participação estão previstos. Se houver algum problema no envio dos códigos das tampinhas, a Cora explica o que deu errado e dá dicas para solucionar o problema. Por exemplo, se o código já foi utilizado, ela indica a página de extrato da promoção. Além de ajudar a enviar os códigos das tampinhas, a Cora ainda oferece informações importantes sobre a promoção. Por exemplo, quando o participante digita posto, ela indica como localizar o mais conveniente para o consumidor. E ao digitar extrato, também é indicado o caminho para poder ver os números da sorte, os vales recebidos e os convites enviados aos amigos. E se a Cora receber alguma mensagem que não tenha ligação com a promoção, ela indica os canais da Coca-Cola Brasil, nunca deixando as pessoas sem resposta. Atenção, o WhatsApp serve somente para cadastrar os códigos das tampinhas. Vale-brindes devem ser validados sempre no portal do parceiro. Viu como é fácil participar da promoção Coca-Cola Retornável Viva Mais Sustentável? Vamos mudar juntos! Obrigada. Gente, não preciso dizer quantas noites a gente ficou sem dormir, né? Parece muito simples agora que a gente está contando, mas foi um trabalho de uma equipe muito grande. Foram resultados aí de muito pensamento, muitas discussões, muitos parceiros, agências, pessoal de UX envolvido. Tivemos que trabalhar muito em parceria com a equipe de atendimento ao consumidor para conseguir fazer essa mudança, né? Para trazer esta nova forma de participação para o nosso consumidor. E aí os resultados, se puder mudar a tela um pouquinho, por favor. Foi um sucesso, gente. Nós tivemos 13 milhões de códigos enviados de tampinha. Nós tivemos mais de 1.000 usuários únicos, 400 mil usuários únicos. Eu digo aqui para vocês que sobre usuários únicos, esse número devia ter sido praticamente o dobro. A gente descobriu, depois de 4 semanas de promoção, que a gente tinha no sistema um dispositivo de firewall que estava vendo tanta participação simultânea que achou que era hacker, então estava derrubando alguns consumidores. A gente percebeu isso, consertou, entre perceber e consertar foram 6 dias, mas foi um grande sucesso. A gente distribuiu 1.649.000 vale-brindes, e que se vocês viram na mecânica que a gente mostrou era dobrado, porque ele indicava um amigo, então foram mais de 2 milhões de produtos distribuídos. Aqui a gente teve que fazer aditamento, porque o sucesso foi tão grande que nós fizemos mais vale-brindes. De novo, a Secap foi muito ágil, eu acho que em 48 horas a gente já tinha o aditamento aprovado, tá? E nós tivemos 46% dos PIN codes mandados via WhatsApp. Pode até parecer pouco, gente, mas a gente estava com tanto receio se o WhatsApp ia segurar que a gente não comunicou. A gente não colocou em nenhuma das nossas peças, a gente não fez campanha específica sobre o WhatsApp, então esse resultado surpreendeu. Uma coisa também é que hoje parece default, mas não era comum a gente mandar o WhatsApp para um número fixo, como era o 4002, a gente ficou com dúvida do consumidor entender se era o 4002 aceitava, porque é o mesmo número que ele liga para falar com a gente, com os nossos atendentes, e foi uma opção nossa manter o mesmo canal, né, na construção de um omnichannel. Então, esse 46 depois subiu nas promoções seguintes, mas esse 46 foi um resultado extremamente positivo, tá? Nós ficamos bastante felizes com esse resultado. Pode mudar de tela, por favor?
A gente teve 1,6 mil fallbacks, gente. O que é isso? 1,6 mil em interações com as nossas plataformas digitais de pessoas que não entenderam o fluxo. Se a gente teve, foram quase 500 mil, foi 480 e poucos mil usuários, 13 milhões de PIN codes enviados, foram 81 milhões de mensagens trocadas no WhatsApp, 1.600 de fallbacks é nada, né? A gente considerou esse uma métrica muito importante para mostrar que o caminho da digitalização, que tanto o consumidor quanto os nossos clientes e os nossos franqueados estão prontos para isso. Tá? Pode mudar a tela, por favor? E aí, gente, tivemos inúmeros aprendizados. O que eu quis trazer aqui de aprendizado? O principal aprendizado, que eu acho que é essa discussão que a gente está tendo agora com o Covid. Pode mudar a tela, por favor? Que é sobre user experience. Para quem não conhece essa expressão, X... É sobre essa experiência do usuário. Fluxo intuitivo para todos os usuários do sistema. Eu acho que a digitalização veio para ficar. Tá? E a minha provocação aqui para os meus pares é o seguinte, quando a gente pensa em promoção, eu acho que é extremamente importante a gente pensar, sem dúvida nenhuma, o fundamental é a atratividade dos prêmios, é a facilidade de participação, é a mecânica, é o fácil acesso, e quando a gente pensa em digitalização, a gente tem que pensar nisso como um todo, né? Tem que ser muito simples, pode dar muito trabalho para a gente implementar, mas para todos esses usuários tem que ser passo 1, 2, 3, funcionou. Não pode ser mais complexo do que isso. Óbvio que sempre observando todos esses desafios que a gente colocou. Né, de sistema, de acesso, de operação, de execução, de jurídicos, de dados. Então, assim, eu acho que se tem algo que a gente leva muito a sério na hora de construir as nossas promoções, que a gente dá muito foco, é a questão de usabilidade, e o UX. Isso não se trata só de dígito, não, é sobre todas essas pontas, tá? E aí eu trouxe esse caso de 2019, porque vem o grande desafio agora, a próxima tela. E agora, 2020, que a gente estava indo por esse caminho, né, gente? Quem estava esperando uma pandemia? Vamos lá, todos os nossos business plan, a gente trabalhando e registrando promoção e fazendo tudo, janeiro, fevereiro, março, o carnaval tinha acabado de passar, a gente pronto para vir com aquele, né? 1 milhão de planos, fomos trancados em casa. Eu costumo dizer que nós, profissionais de marketing, ficamos iguais jaguatirica na jaula, porque a gente louco para colocar as coisas na rua. E a gente não sabia o que colocar na rua, a gente não sabia como consumidor. A gente não sabe, a gente está aprendendo. Eu acho que hoje a gente olha em volta, a gente já vê alguns caminhos. O Paulo falou muito bem, que nos primeiros meses a gente falou, gente, para onde que nós vamos? Eu espero um boom promocional, olhando para o movimento interno. Eu sou a cadeira de promoções dentro da Coca-Cola fica numa célula chamada Brand Experience, que é formada por especialistas. E a quietude que a gente amargou no primeiro mês de pandemia, onde para tudo a gente não sabe o que fazer, ficou para trás. Nós somos profissionais que estamos sendo extremamente requisitados. Está muito claro que existe uma sede de fazer a economia circular e que as ferramentas, principalmente as promocionais, vão voltar com muita força, com muito cuidado, como bem Paulo disse, mas vão voltar com força, tá? E daí, para ilustrar um pouco, a gente está trabalhando em muito, a gente teve que, em 2, 3 meses, rasgar os planos que a gente tinha e começar a construir de novo. E neste movimento de, então, vamos parar tudo e reconstruir, a gente olhou para um passado recente e chegou à conclusão que a gente estava no caminho certo, que a gente estava falando de digitalização e que, na verdade, o que aconteceu foi a aceleração,
tá? Todas as pesquisas mostram para a gente, sem dúvida nenhuma. O consumidor está ficando mais tempo em casa, isso não precisava nem de pesquisa para falar para a gente, 83%. Pode passar a próxima tela, por favor? Aí a Bullet, que é um parceiro grande nosso, a gente teve uma preocupação muito grande de falar, será que é o tom de voz certo colocar promoção no mercado? Será que o consumidor quer ouvir falar de promoção num momento em que a gente está falando de solidariedade? Será que promoção significa overconsumption, né? Um consumo excessivo, estimular algo errado? E o que a gente aprendeu ouvindo o nosso consumidor foi que não. 93 continua indo fazer compras, né? Tem que fazer, a gente tá vivendo, aprendendo com a migração dos canais, o comportamento de novos canais. Eu acho que não é sobre não consumir, é sobre mix de canais, quais os canais o consumidor está, como é que a gente atende esse consumidor sem matar os nossos parceiros que estão sofrendo com a pandemia. E aí eles falam que 90% fala que está tudo certo fazer promoções, e um dado que para a gente foi muito legal de ver é que 44% declarou que após 15 de março, ou seja, já estávamos todos dentro de casa, eles estão procurando promoção. De novo, a gente costuma dizer, desculpa aí, minha primeira pandemia, a gente não sabe como reagir, mas não é a primeira crise do mercado brasileiro. A gente viveu a crise, a greve dos caminhoneiros, a gente viveu outras crises econômicas. O que o consumidor está pedindo ele está com problema no bolso, ele está saindo, ele está no meio de uma crise financeira, ele quer carinho e conforto das marcas, ele está pedindo, na nossa visão, ele pede por promoções. Então, na minha opinião, o mercado de promoção está voltando e vai vir mais aquecido do que nunca ainda em 2020, tá? Gente, a próxima é o seguinte, muito obrigada por esse espaço aqui, pode mudar a tela. Eu acho que eu espero ter contribuído aí para a discussão. Tá ótimo, Roberta, obrigado, palavras que de fato trazem esperança, ouvir essa sua exposição e esse plano aí para essa retomada, para essa reinvenção de um player como a Coca-Cola é importante. Felizmente a gente ficou sem muito tempo para perguntas, porque eu acho que o papo foi quente. Então eu vou colocar uma pergunta aqui para todas e vou pedir aí para a gente tentar ser econômico, já que a gente estourou bem o tempo. Existe um projeto de lei, uma medida provisória, na verdade, que permitiria promoções comerciais cujos prêmios sejam de baixo valor ou até um valor determinado, que não precisassem necessariamente de autorização prévia, né? Eu queria ouvir da Daura um pouquinho como ela enxerga isso enquanto SECAP e em que pé que está essa regulamentação. Queria ouvir da Maria Fernanda, da Vanessa, como isso deveria ser trabalhado nas promoções, os regulamentos, os planos, quer dizer, a continuidade de toda a documentação, mas sem a necessidade da autorização, e talvez emendar um pouquinho isso, Maria Fernanda, nesse desafio grande também que a Roberta comenta, que promoções basicamente é captura de dados e como a LGPD se comporta, e depois da Roberta, para finalizar, como é que facilitaria conseguir colocar essas promoções talvez automaticamente ou mais facilmente no ar. Então, a Daura, começar com você, de novo pedir para todo mundo ser bastante econômico aí no tempo, por favor. Essa questão ela surgiu, né, com relação ao setor de radiodifusão, né, que eles têm essa dinâmica de um processo simplificado, tem ali os prêmios que eles ganham, né, para poder divulgar as marcas. Então, eles queriam ter essa liberalidade de fazer campanhas de pequeno porte sem ter que solicitar autorização, que daria uma agilidade no processo deles, né, da rotina deles. Mas acabou que já foi incluído também
em relação às organizações de sociedade civil. A gente não sabe como que vai ser a finalização dessa questão, né, lá com o presidente, mas a gente já vem se preparando para assim, administrar essa nova realidade, né? Logicamente, assim, não se descarta um passo adiante de estar concedendo para campanhas de pequeno valor, mas inicialmente o nosso pensamento é já mexer no sistema no SCPC, né, de promoção comercial, e lá as empresas teriam só que informar como alguns dados básicos. Inicialmente a ideia tem sido nessa linha, né? Teria um link no sistema em que ela só comunicaria os dados básicos e o valor da campanha, e eletronicamente o sistema ia computar na forma de um relatório para a gente conseguir exercer esse controle dos R$10 mil por mês, né? Então, assim, a ausência de comunicação geraria alguma penalidade, né? Seria uma infração e tal. Então, a gente está pensando mais ou menos nessa linha de incluir no SCPC. Tá bom. Que aí seria só um registro, né? Excelente, Adaura. Obrigado, Fevan. Fale um pouquinho dessa questão, por favor. Na verdade, a expectativa é que, se você tiver a aprovação do texto, né, como ele está hoje nesse projeto de lei de conversão, é que você consiga, num curto espaço, talvez, uma regulamentação para que isso seja aplicado para outras empresas, né? Hoje, como a Dara falou, esse projeto de lei, caso aprovado, ele vai regular apenas para emissoras de radiodifusão, né, e para organizações civis, mas essa ampliação, talvez esse primeiro passo ele seja essencial. Assim, acho que num primeiro momento ficaria limitado ao texto da lei mesmo, que ele, por enquanto, ele só autoriza as emissoras de rádio, TV, radiodifusão e sociedades civis. Mas, considerando até que isso é um pleito já de muito tempo do mercado, até por um trabalho grande que a Ampro fez junto com a Benf, em alguns momentos, junto com o órgão, esse pleito da flexibilização de campanhas, da necessidade de autorização de campanhas de baixo valor de premiação, já é algo que vem há muito tempo. Então, acho que vai ser uma consequência natural que isso seja estendido. Ao menos a gente espera, né, que seja uma consequência natural do... para acompanhar toda essa evolução do mercado mesmo. Não, é um caminho que realmente não vai dar para fugir por muito tempo. Assim, o que a gente imagina que vai acontecer é isso. Até adiantando um pouco, Paulo, que você falou a questão de LGPD, né? A Roberta aí trouxe um aspecto super relevante. As promoções comerciais, elas são uma ferramenta excelente, talvez a principal ferramenta para que, de forma muito natural e orgânica, você consiga uma regularização aí de banco de dados ou até mesmo a obtenção de dados. E isso tem uma série de mecânicas, né, que são implementadas no regulamento, no processo de cadastramento, né, dessas promoções, e que viabilizam que você tenha aí um monte de dados regulares. Então, no momento do cadastramento, indicar a finalidade para a qual está sendo coletado aquele dado, que não é apenas para possibilidade de participação na campanha, que é para algo, para formação de banco de dados, para avaliação de hábito de consumo, enfim. É realmente uma ferramenta essencial para que você tenha aí a regularização desses dados, considerando até que no próximo ano aí a gente já vai ter a implementação da LGPD. É isso aí, Roberta. Essas campanhas com baixo valor, sem a necessidade de autorização prévia, facilitaria a Coca-Cola colocar promoções mais rapidamente no ar? E muito. Eu acho que esse que é um grande desafio para uma empresa como a Coca-Cola. Quando a gente colocar uma grande promoção no ar que envolve envolvimento, que envolve a empresa toda,
e a regularização, e a gente tem equipe, mas a gente perde muito em agilidade, aplicando as mesmas regras que para uma grande promoção, para uma promoção de final de semana, que é relacionada em um único território ou menor. A gente deixa de fazer por conta disso. Então, sem dúvida nenhuma que isso seria um grande facilitador. Excelente. Bom, gente, nós... Quero agradecer a Daura, quero agradecer a Roberta, quero agradecer a Maria Fernanda, a Vanessa, a Ampro, o Alexis aí por ter conseguido colocar isso daqui no ar. Vocês não estão aqui vendo, nem todos, mas tem aqui uma infraestrutura enorme para esse evento e é a retomada, né? Então, obrigado a todo mundo. A gente está à disposição. Esse material que foi apresentado vai ser disponibilizado. Bom evento para todos. Obrigado. Muito obrigada ao Paulo Focaccia e aos componentes do painel. Antes de irmos para o intervalo, nós gostaríamos que você participasse de uma enquete. É simples, basta dirigir a sua câmera para o QR Code que está na tela e responder à enquete. O que é mais atraente em promoções com prêmios? A. Prêmios de baixo valor, brindes, pequenos objetos, mas com grandes chances de ganhar, ou prêmios de alto valor, carros, casa, mas com menos chances de ganhar. Nós daremos o resultado quando voltarmos para o segundo bloco. Não esqueça, responda a enquete agora, tá bom? Ainda não vamos para o intervalo, porque temos aqui um convidado especial para uma rápida intervenção. Ele é um dos líderes do nosso setor. Ele é o CEO da R1 e foi responsável por trazer ao Brasil o movimento Go Live, Juan Pablo de Vera. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado, Ampro, pela oportunidade de estar aqui presente. E a minha intervenção vai ser bem breve. É um momento muito especial, um momento para agradecer a todos vocês, agradecer ao Alexis e a toda a diretoria da Ampro pelo apoio nessa primeira fase do movimento Go Live Brasil. Como vocês sabem, começamos já há 3 meses a promover essa conscientização de nosso setor, principalmente no que se refere a protocolos. E hoje todos nós temos protocolos, todos nós implementamos protocolos de segurança para fazer nossos eventos e nossas empresas cada vez mais seguras. Então, a oportunidade de estar aqui é, primeiro que nada, para agradecer a Ampro, a toda a diretoria da Ampro, especialmente a Alexis, que foi nosso grande parceiro para o desenvolvimento do Go Live Brasil, e convidar a todos vocês à segunda fase do Go Live, que é agora um momento especial para conscientizar tanto a nossos clientes, nossas equipes, os patrocinadores e os expositores, para que eles voltem com segurança a todos os nossos eventos. Então, espero contar com o apoio de todos vocês para essa segunda fase. O Go Live vai ir agora a uma campanha de gerar confiança e recuperar a participação de todos nós nos eventos do Brasil. Muito obrigado mais uma vez a Ampro, obrigado Alexis por essa oportunidade e registro aqui o agradecimento a toda a diretoria da Ampro pelo seu apoio. Obrigado. Muito obrigada, Juan Pablo. Bem, agora é a hora da gente ir para o break. Mas um pouquinho antes a gente gostaria de chamar o nosso presidente Alexis, que ele tem um recadinho especial para passar para a gente. Bom, antes de mais nada, só para vocês verem, a gente continua de máscaras aqui. A gente tira a máscara quando chega nesse ambiente que nós estamos totalmente protegidos, né? Mas estamos respeitando totalmente os protocolos. Eu queria só fazer uma pequena observação. Eu cometi uma falha no começo desse evento em não citar uma empresa que tem sido muito importante para a realização desse evento, que é a Integra. Rogerião, a Integra, que está fazendo chegar a todos os participantes desse evento aqui, espero
o feedback de vocês, mas eu tenho recebido ótimos feedbacks desse primeiro painel, que todo mundo está recebendo muito bem. Então, fica aí o registro da nossa Integra, que solucionou toda a entrega desse conteúdo para vocês. Podemos voltar. Até já! Bom, pessoal, e para aqueles que estão baseados na Grande São Paulo, é a hora de curtir o seu coffee break, aí na sua casa com os produtos Nestlé que foram enviados. É bom lembrar, né, que por questões de logísticas, a gente não conseguiu enviar kits, né, para fora de São Paulo, mas queremos destacar a competência da TLV, né, que fez a gestão de relacionamento e a entrega destes kits. Muito obrigada. Aliás, essa é uma solução para seu próximo evento. Se você precisa de uma logística competente, conte com a TLV, eles são ótimos. Bem, gente, agora hora do break, então. Vamos lá. Mas aproveite o intervalo para ver os recados dos nossos conselheiros e conselheiras da Ampro e os vídeos dos nossos apoiadores. Agora, não se esqueça, viu? O próximo bloco começa pontualmente às 11 horas, tá? E ele está imperdível, tratando de eventos com esses feras do mercado. Até já. 11 horas estaremos de volta.